quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. O que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Uma boa noite a todos. Bem-vindos à casa do Senhor. Nós iniciamos uma mensagem no domingo passado, falando sobre o amor ou o ódio dos filhos. O que você prefere? Cada pai, cada mãe escolhe. Hoje nós vamos dar continuidade no tema. Vamos começar lendo primeiramente o primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 29, onde nós já lemos no domingo passado este verso, vamos ler de novo. Aqui lemos verso 29, 1 Samuel, capítulo 2. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envelhecidos. Percebem que Deus tinha feito uma promessa para Eli, que a descendência dele continuaria sendo sacerdote diante do Senhor, e Deus disse, eu estou retirando a promessa que eu fiz para você, porque você honra mais aos teus filhos do que a mim, então estou retirando a promessa, porque aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Já lhe ocorreu o pensamento de que Deus é um Deus bonzinho? A Bíblia diz que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas a Bíblia não diz que Deus é bonzinho. Bonzinho é aquele ser que deixa tudo correr de qualquer jeito. E algumas pessoas acham que Deus é tão bonzinho que vai salvar até Satanás. Uma velhinha na igreja não gostava de cantar o hino 64 do Inário, que diz: Jeová Castelo Forte é o hino de Martinho Lutero, não é? Aliás, o hino de Martinho Lutero, Castelo Forte, não é? Não gostava de cantar porque ali dizia da destruição de Satanás. E ela não gostava de cantar porque ela achava que, coitadinho, não é? Queridos, Deus não é bonzinho, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E porque Deus é bom, Ele nos corrige. Porque Deus é bom, Ele nos disciplina. Porque Ele é o nosso Pai. Ele quer a nossa salvação. Por isso Ele está dizendo, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. O que é que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Existem condições. Condições. Há pessoas que querem crer, preferem crer, que não existem condições. Que Deus tem um amor incondicional. Você já ouviu esta palavra? Amor incondicional? Amor incondicional quer dizer que você obedeça ou não obedeça, Deus fará por você o que Ele quer fazer, que é a sua salvação. Amor incondicional é quando os filhos obedeçam os pais ou não, honrem os pais ou não, os pais vão sempre tê-los com eles, e acocá-los, e poupá-los. Interessante, queridos, na Bíblia, quando você lê a história do filho pródigo, ali
o amor incondicional existe no sentido de que os nossos filhos, mesmo que eles estejam praticando erros, mesmo que eles sejam terroristas, por exemplo, vocês acham que os pais do terrorista que soltou a bomba aqui, explodiu a bomba aqui em Boston, vocês acham que estes pais deixam de amar o filho? Não, nunca vão deixar de amar. Mas vocês acham que eles aprovam o que o filho fez? Não, não aprovam. Eles condenam. Deus nos ama, mas Deus não vai tolerar as coisas erradas. O pai do filho pródigo não tolerou as coisas erradas. Neste sentido, o pai Eli falhou, porque o amor do pai Eli era um amor que acobertava as faltas dos seus filhos, não os corrigia, achando que com o tempo eles ficariam melhor. Agora, eu quero que você leia comigo agora Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia, é um outro exemplo, é o oposto de Eli. Em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler agora sobre Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 22, e o verso 1 e 2. Gênesis 22, versos 1 e 2. Vamos ler. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Quantos dias depois Abraão obedeceu à ordem de Deus? Quantas semanas depois? Você já percebeu? Deus falou com ele hoje, e hoje mesmo ele obedeceu. O verso 3 diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Dentro de 24 horas, Abraão estava pronto para obedecer a Deus numa tarefa que o fazia tremer. Numa tarefa que, queridos, pedir para sacrificar um filho, o próprio pai sacrificando o filho, fazendo penetrar o cutelo, tirando a vida do filho, isso é uma coisa muito difícil. O que Deus queria que Eli fizesse era que corrigisse os filhos. Eli não teve coragem nem de corrigir os filhos. Perdeu-se com os filhos. Ofni e Finéias morreram num só dia. E Eli também morreu no mesmo dia. O pai e os 2 filhos morreram no mesmo dia. O pai Eli e os filhos Ofni e Finéias estão perdidos, porque ele honrou mais aos filhos do que a Deus. E Deus disse, aqueles que me desprezam, eu também desprezarei. Agora, o outro exemplo da Bíblia é Abraão. Deus pediu para que ele sacrificasse o filho, e ele, no mesmo dia, ele se levantou de madrugada e se colocou em direção ao monte que Deus ia mostrar. Que fé! Você estaria disposto a sacrificar o seu filho para Deus? Você já pensou que se no período da perseguição alguém pegar o seu filho e falar, olha, ou você renuncia a Jesus e aos mandamentos de Deus, ou nós vamos então sacrificar o seu filho? O que você, mãe, o que você, pai, faria? Alguns dizem, pastor, eu não vou aguentar. Deus sabe aqueles que aguentam e aqueles que não aguentam. Deus não permite que você seja tentado acima do que você pode suportar. Mas nós temos que ter em mente uma coisa, irmãos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Por que Abraão decidiu sacrificar o seu filho? Porque Isaque já era um milagre.
Isaac já não era para ter existido humanamente falando. Ele já era um milagre na vida de Abraão e de Sara. Se Deus foi capaz de gerar um filho no ventre de uma mulher que já tinha passado da idade e de um pai que também já tinha passado da idade, Deus já tinha feito um milagre. E Abraão sabia que Deus poderia fazer outro milagre, trazendo a vida, ressuscitando aquele jovem, se fosse necessário. Ele cria desta forma. De qualquer forma, ele cria. Era uma fé incondicional. Isso é fé incondicional. O que Deus pedisse, ele faria. Aqueles pais que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoístas, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. Livro Patriarcas e Profetas, página 618. Quando nós não corrigimos nossos filhos, não os disciplinamos, nós estamos demonstrando que nós consideramos os filhos mais importantes do que Deus. A Bíblia conta a história, eu quero que você leia comigo agora, em Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15 e os versos 11 a 32. Lucas capítulo 15 e os versos 11 a 32. A parábola do filho perdido. Diz aí no verso 11 do capítulo 15 de Lucas: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse para o pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, ou seja, da herança que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O fato da Bíblia dizer que aquele filho saiu da casa do pai com muito dinheiro no bolso, e ele foi para uma terra distante e passou a viver uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida de pecados, é uma resposta, é uma explicação de que aquele tipo de vida, aquele estilo de vida que ele queria viver, ele não poderia viver dentro da casa do pai. E agora, longe da casa do pai, longe dos olhos paternos, ele passou a viver a vida que ele sempre quis viver. Uma vida promíscua, uma vida dissoluta, uma vida ímpia. Queridos, você já parou para pensar por que este jovem pediu para sair de casa? Se o pai do filho pródigo fosse um pai bonzinho, que fechasse os olhos para os pecados do filho, se o pai do filho pródigo permitisse que ele trouxesse para dentro de casa a bebida alcoólica, o cigarro, ou então a companheira para dentro do seu quarto para dormir com ela, vocês acham que este filho teria pedido para sair de casa? Não, não é? Muitas vezes nós, como pais, queremos conservar os filhos em casa, fazendo concessões, permitindo que vivam em pecado, trazendo para dentro do lar os filmes que eles querem assistir. E um pai disse: pastor, eu prefiro que o meu filho traga este filme e assista dentro de casa, do que ele ir lá no cinema assistir. Eu digo, queridos pais, há filmes que são pecaminosos no cinema e há filmes que são pecaminosos dentro de casa. Não importa o lugar que vai assistir, é um filme o quê? Pecaminoso. Simplesmente deveria ficar longe dos nossos olhos. Muitos acham que as músicas, o estilo de vida mundanos que os filhos vivem, deve ser permitido para que eles permaneçam em casa. Os lares que foram criados por Deus para serem refúgio para os nossos filhos
se tornam um centro de tentação. Considerando tudo o que existe dentro dos lares hoje, os lares estão se tornando centro de tentação. Antigamente, quando alguém perguntava, onde estão os teus filhos? Eles estão seguros em casa. Hoje você não pode mais falar, eles estão seguros em casa. Porque as casas deixaram de ser lugares seguros, porque dentro das casas existe o quê? Existe o cable, a internet, existem os videogames, enfim, o pecado entrou para dentro dos lares. Então, hoje não basta ter os filhos dentro de casa, nós temos que vigiá-los e fazer realmente do nosso lar um refúgio para os nossos filhos. Será que há diferença entre os filhos pecarem dentro de casa ou fora de casa? Há diferença? Se os filhos pecam fora de casa, e você não está sabendo, você não está vendo, existe uma diferença se eles estão fazendo coisas erradas lá fora, ou se eles estão fazendo coisas erradas dentro de casa, debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz? Existe muita diferença. Porque aí nós nos tornamos condescendentes. Eu li a história de uma mãe chamada a mãe mais severa do mundo. Essa história foi publicada numa revista e dizia assim, era uma carta aberta. Quando nós éramos crianças, tivemos a mãe mais severa do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce na primeira refeição, ela nos fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Nossa mãe insistia em querer saber onde estivemos. Você diria que nós estávamos numa prisão. Ela queria saber quem eram os nossos amigos e o que estivemos fazendo. Ficava investigando a nossa vida. Quando dizíamos que iríamos nos ausentar de casa durante 1 hora, ela fazia questão de que chegássemos dentro do prazo marcado, ou antes do prazo. Lamentamos ter que admitir, mas realmente a nossa mãe teve a coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças. Ela fazia a gente trabalhar. Tínhamos que lavar os pratos, tínhamos que arrumar as camas, tínhamos que limpar a casa, tínhamos que aprender a cozinhar, a fazer toda espécie de coisas e trabalhos dentro de casa. Cremos que a nossa mãe ficava acordada a noite toda, imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre que falássemos a verdade. Toda a verdade. E coisa alguma a não ser a verdade. Quando nós entramos na adolescência, ela se tornou muito mais ativa. Confesso que a nossa vida ficou mais insuportável ainda. Nada de buzinas na frente de casa para a gente sair correndo para encontrar com o namorado, não. Nada disso. Ela exigia que os nossos namorados viessem conversar conosco dentro de casa. Eu estava esquecendo de mencionar que enquanto as nossas amigas já estavam namorando com 12, 13 anos de idade, nossa antiquada mãe recusava nos permitir que namorássemos antes dos 16 anos. Sua palavra não voltava atrás. Era lei. Temos que confessar que a nossa mãe foi uma negação como mãe. Pois nenhum dos filhos dela foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou o seu cônjuge. Todos os nossos irmãos serviram ao governo do país voluntariamente, sem protestar. Tomando por base isto, estou agora procurando criar os meus filhos. Vocês veem? Eu agradeço a Deus por ter me dado a mãe mais severa do mundo. Assinada a carta, outra mãe. Que tipo de mãe, que tipo de pai você é? Em que quadro você poderia se colocar? Dentro de um esquema como Abraão, que não honrou Isaac mais do que a Deus, honrou a Deus mais do que Isaac?
ou um tipo de Eli que honrava mais os filhos do que a Deus? Você é considerado um pai, uma mãe bonzinhos ou pais bons? Bons que sabem o que é bom para os filhos e exigem que eles andem nos caminhos do Senhor. Eu gostaria de ler para vocês, neste livro, Orientação da Criança. Esse é um livro que vale a pena ler. Eu quero ler para vocês na página 241. Aqui diz, começando na página 240, enquanto os filhos se encontrarem sob o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados ao seu domínio. Até quando? Enquanto eles estiverem debaixo do teto paterno. Os pais devem agir com decisão, exigindo que seus pontos de vista do direito sejam seguidos. E aqui tem uma orientação, que é uma orientação que se Eli tivesse seguido, Eli teria se salvado e os seus filhos também. Mas Eli não seguiu essa orientação. Vejam, página 241. Alguns pais condescendentes e de amor fácil, temem exercer completa autoridade sobre os seus filhos desgovernados, para que não fujam de casa. Seria melhor alguns fazerem isso do que permanecerem em casa para viver sob a generosidade concedida pelos pais e, ao mesmo tempo, pisar toda a autoridade, tanto humana como divina. Digam os pais a um jovem que ameaça fugir de casa: meu filho, se você determinadamente prefere deixar a casa a obedecer leis justas e próprias, nós não lhe o impedimos. Você julga achar o mundo mais amigável do que os pais que de você têm cuidado desde a infância? Você deve aprender por si mesmo que está enganado. Quando quiser voltar para casa, a casa paterna, e estar sujeito à sua autoridade, será bem-vindo. Quando quiser voltar e estar o quê? Sujeito à autoridade, você será bem-vindo. As obrigações são mútuas. Enquanto tem alimento, vestuário e o cuidado paterno, está por seu turno sob a obrigação de se submeter às regras do lar e à disciplina sadia. E então, o pai deveria dizer ao filho: minha casa não pode ser poluída com o mau cheiro do fumo, com a profanação ou com a embriaguez. Desejo que os anjos de Deus venham ao meu lar. Se está completamente determinado a servir a Satanás, estará melhor com aqueles cuja companhia você ama, do que estar em casa. Então Ellen White fala, tal atitude dos pais ajudaria muitos filhos a mudarem de vida. Mas com muita frequência, os filhos sabem que podem fazer o pior, porque o pai e a mãe insensatos intercederão por eles e lhes encobrirão as transgressões. Muitas vezes os pais consideram os filhos santos e esquecem que eles não são santos, eles são pecadores. Há pais que brigam com todos, com tudo, brigam na igreja, brigam na escola, em defesa dos filhos. Que tal você deixar a ficha cair e então perceber que as crianças também podem estar mentindo em alguns pontos, podem estar dando razões para aquilo que está acontecendo. Queridos, será que os nossos filhos merecem nossas orações, nossos jejuns? O hábito de ficarem sentados até tarde da noite é costume. Porém, isto não agrada a Deus, ainda que sejam cristãos. Essas horas impróprias são prejudiciais à saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm aparência do mal. Os anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando.
somos cristãos. E porque somos cristãos, podemos pensar que podemos ficar aí até meia-noite, né? 1h da manhã, namorando. Quem é que está vigiando o casalzinho que está namorando até tarde da noite? Os anjos de Satanás. Estão de vigia ao que passa grande parte da noite namorando. O que é que nós deveríamos falar para os jovens que brincam com os corações? Brincar com corações não é crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. Muitos o fazem porque não sabem das sérias consequências e como pais devemos ler para os nossos filhos os conselhos divinos de como devem respeitar o sexo oposto. Alguns, diz o Lar Adventista, página 56, alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai e eles repetem as mesmas palavras de amor e de carinho para o outro rostinho, dispensam a outra moça as mesmas atenções e esta disposição se manifestará na vida de casados. Por que quando casados há tanta infidelidade? Porque existia infidelidade no tempo de namoro. Pessoas que vivem como beija-flor, não é beijando muitas flores. Pessoas que namoram uma, namoram duas, namoram três, alguns namoram duas ao mesmo tempo até. E eles pensam assim, eu sou solteiro. Sim, mas você já está demonstrando uma falha de caráter. Falha de caráter. Isso vai trazer consequências para a vida depois de casados. Os filhos necessitam muitas vezes de uma mão sábia e firme, que lhes indique o caminho certo e impeça por meio de conselhos e limites o caminho errado. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, Salmo 127, verso 3, e fala que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar. Quando a Bíblia fala de Ana, mãe de Samuel, Deus diz que cada dia o assunto das orações de Ana era o jovem Samuel. Ana foi outra que deu seu filho. Ele nasceu, logo depois de desmamado, levou para o Senhor e o deu para o Senhor. E ela só tinha aquele. Outra, assim como Abraão também estava disposto a dar Isaac, Ana também deu o quê? Deu Samuel. Exemplos na Bíblia de pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. No livro Patriarcas e Profetas, página 611, diz que quando ela fazia a túnica, ela fazia uma túnica anual para levar para Samuel lá no templo. Diz assim, cada fibra da pequena túnica era tecida com uma oração para que Samuel fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Que recompensa teve Ana? Ela teve muitos outros filhos que Deus deu a ela, porque o que ela tinha, ela deu para Deus. Será que essa recompensa Deus reservou só para Ana? Quantos pais hoje estão dispostos a consagrarem seus filhos para Deus? Seus filhos para serem fiéis a Deus. O sonho nosso como pais cristãos é criarmos filhos santos para o Senhor, candidatos para o céu. Nós estamos nesta terra aqui só de passagem, como peregrinos. A nossa terra é a terra celestial, a Canaã celestial. E nós queremos chegar lá com os nossos filhos, com a nossa família. Que Deus dê sabedoria para você, pai, para você, mãe. Que Deus ajude os jovens da igreja a serem jovens puros, íntegros. E que Deus salve as nossas famílias. Amém? Amém.